o conceito financeiro que aparece em quase todos os livros de sucesso. Se você ler livros suficientes sobre dinheiro, riqueza, comportamento financeiro e sucesso, uma coisa começa a ficar impossível de ignorar. Mesmo com autores diferentes, estilos diferentes, épocas diferentes e estratégias diferentes, existe um conceito que aparece repetidamente, às vezes de forma explícita, às vezes escondido nas entrelinhas, mas sempre presente. Um princípio tão fundamental que sustenta praticamente todas as outras ideias. E o mais curioso é que, apesar de estar em quase todos os livros, ele é justamente o mais ignorado na prática. Esse conceito não é sobre investimento específico, não é sobre ganhar dinheiro rápido, não é sobre oportunidades raras. Ele é mais simples do que isso, e exatamente por isso tão negligenciado. Esse conceito riqueza é construída muito mais pelo comportamento consistente do que por decisões isoladas. Parece óbvio quando você lê. Faz sentido quando você escuta. Mas não é assim que a maioria vive. A maioria ainda acredita que precisa de uma grande virada. Um momento decisivo, uma oportunidade única, um salto que mude tudo. E enquanto espera esse momento, ignora completamente o que realmente constrói riqueza. Pequenas ações repetidas com disciplina ao longo do tempo. Quase todos os livros sérios sobre finanças apontam para esse mesmo padrão. Não importa se falam sobre investimentos, mentalidade, hábitos ou estratégia. No fundo, todos convergem para a mesma ideia. Você não enriquece por causa de algo extraordinário que faz uma vez. Você enriquece por causa de algo simples, que faz centenas de vezes. O problema é que o cérebro humano não gosta dessa resposta. Ele prefere intensidade, novidade, emoção. Prefere algo que pareça grande, rápido e impressionante, porque isso gera a sensação de progresso imediato. Mas o que realmente funciona, raramente, é emocionante. O que funciona é repetitivo, é previsível, é silencioso. E justamente por isso, muitas pessoas não conseguem sustentar. Esse conceito aparece quando um livro fala sobre economizar uma parte da renda todos os meses. Aparece quando outro fala sobre investir com consistência. Aparece quando alguém explica a importância de controlar impulsos. Aparece quando se fala sobre disciplina. Aparece quando o foco é longo prazo. Em diferentes palavras, com diferentes exemplos, a mensagem é sempre a mesma. O comportamento que você repete diariamente define seu resultado financeiro. E isso muda completamente a forma como você deveria enxergar sua vida. Porque se esse conceito é verdadeiro, e todas as evidências mostram que é, então o problema nunca foi a falta de uma grande oportunidade. O problema é a ausência de consistência nas pequenas decisões. Você não precisa acertar uma vez. Precisa acertar várias vezes seguidas. Você não precisa mudar tudo hoje. Precisa melhorar um pouco todos os dias. Você não precisa fazer algo extraordinário. Precisa fazer o básico, sem falhar. Mas isso exige algo que poucos estão dispostos a desenvolver. Disciplina mental. Disciplina não no sentido de rigidez extrema, mas no sentido de manter um padrão, de continuar fazendo o que funciona, mesmo quando não há resultado imediato, de não abandonar o processo no meio do caminho, de não trocar consistência por emoção. E aqui entra outro ponto que esses livros deixam claro, mesmo quando não dizem diretamente: o maior inimigo da riqueza não é a falta de conhecimento, é a inconsistência. A pessoa aprende algo, começa a aplicar, vê pouco resultado, desanima e depois recomeça com outra estratégia, outro método, outra ideia. E esse ciclo se repete. Não falta esforço, não falta tentativa. O que falta é permanência. E sem permanência, o efeito acumulado nunca acontece. O efeito composto,
Outro conceito extremamente presente em livros só funciona com continuidade. Ele não funciona com intensidade esporádica. Ele não responde a picos de esforço, ele responde à repetição. E isso significa que o tempo só trabalha a seu favor quando você mantém o comportamento ao longo dele. Mas existe algo ainda mais profundo por trás desse conceito. Algo que quase ninguém percebe na primeira leitura. Quando você repete um comportamento, você não está apenas criando resultado externo. Você está criando identidade interna. Toda vez que você age de forma consistente, você reforça quem você é. Se você poupa com frequência, você começa a se enxergar como alguém disciplinado. Se você investe regularmente, você começa a se ver como alguém que constrói o futuro. Se você controla impulsos, você passa a confiar mais em si mesmo. E essa identidade fortalece o comportamento. E o comportamento reforça a identidade. Isso cria um ciclo positivo extremamente poderoso. Agora pense no oposto. Quando você age por impulso, você reforça descontrole. Quando você procrastina decisões, reforça adiamento. Quando você abandona hábitos, reforça inconsistência. E esse ciclo também se fortalece. O problema é que ele destrói sua capacidade de crescer. Por isso, esse conceito é tão central, porque ele não fala apenas sobre dinheiro. Ele fala sobre quem você está se tornando. Livros que realmente impactam sua vida não te ensinam apenas o que fazer. Eles mudam a forma como você pensa sobre o que faz. Eles mostram que o verdadeiro jogo não está no resultado imediato, mas no processo contínuo. Eles tiram o foco do evento e colocam no comportamento. E quando isso acontece, você começa a enxergar sua vida de forma completamente diferente. Você para de buscar soluções rápidas e começa a construir sistemas. Você para de depender de motivação e começa a criar disciplina. Você para de agir por emoção e começa a agir por decisão. Você para de esperar o momento ideal e começa a agir com o que tem. E é nesse momento que tudo começa a mudar. Porque quando você entende esse conceito profundamente, você deixa de se sabotar. Você percebe que não precisa de mais informação, precisa de mais consistência. Não precisa de mais estratégia, precisa de mais execução. Não precisa de mais ideias. Precisa repetir as ideias certas por tempo suficiente. E isso traz uma clareza que poucas pessoas têm. Sua vida financeira não está sendo definida por grandes momentos. Está sendo definida por pequenas decisões que você repete todos os dias sem perceber. O café que você compra por impulso, a assinatura que você mantém sem usar, a decisão de não investir porque é pouco, a escolha de não olhar suas finanças hoje, a desculpa de começar depois. Tudo isso parece pequeno, mas não é. Porque o pequeno se acumula, e quando se acumula, se torna grande. Esse é o mecanismo invisível que governa tanto o crescimento quanto a estagnação. E aqui está o ponto que mais confronta. Você já sabe o suficiente para melhorar sua vida financeira. O que está faltando não é conhecimento novo, é a aplicação consistente do que você já sabe. Você já sabe que precisa gastar menos do que ganha. Já sabe que precisa investir regularmente. Já sabe que impulsos atrapalham. Já sabe que planejamento ajuda. Já sabe que consistência importa, mas saber não muda nada se não virar comportamento. E é por isso que esse conceito aparece em quase todos os livros de sucesso. Porque ele é a base. Sem ele, nenhuma estratégia funciona. Com ele, até estratégias simples funcionam extremamente bem. No final, a diferença entre quem prospera e quem permanece no mesmo lugar não está na quantidade de informação que possui, mas na capacidade de transformar informação em ação repetida. A riqueza não exige genialidade. Exige constância. Não exige perfeição.
exige continuidade, não exige intensidade, exige disciplina. E quando você entende isso de verdade, você para de procurar a próxima resposta e começa, finalmente, a viver aquilo que já aprendeu. Porque o conceito sempre esteve ali, em praticamente todos os livros, em praticamente todas as páginas, em praticamente todas as ideias. A única